A estagnação da economia tem reflexos diretos sobre a arrecadação das prefeituras. Em Bauru não é diferente. A situação da questão do custeio da máquina continua sendo uma preocupação no plenário da Câmara Municipal de Bauru, com todas as suas consequências em várias vertentes. Para conversar sobre algumas delas, está conosco no estúdio da TV Câmara o vereador Arildo Lima Júnior. Começar pela questão do IPTU. A prefeitura tem um custeio da folha de pagamento que já está consolidado, ele tem que lidar com isso todo ano, a revisão da inflação, que é garantido pela Constituição, e o prefeito acena com o retorno do projeto que não foi votado na legislatura passada, que o IPTU precisa ser atualizado às faixas de valores só com uma nova modalidade. A questão é que isso inclui discutir arrecadação, e arrecadação significa aumento. Inicialmente, obrigado pelo convite, Nelson, de nós termos essa oportunidade de conversarmos com todos os telespectadores da TV Câmara. E com relação à sua pergunta sobre um possível projeto de lei que o prefeito mande, majorando os valores do IPTU, diferentemente dos anos anteriores, nós verificamos que existe uma tendência por parte do prefeito de aumentar o valor praticamente da alíquota, ou seja, a majoração dos valores praticados. Consequentemente, isso vai aumentar o valor a ser cobrado pelo contribuinte. E isso é um reflexo do modelo de gestão adotado pela atual administração, que tem aumentado muito o custeio da máquina, sem fazer os cortes necessários, permitindo com que o gasto ele se faz maior a cada dia. E, consequentemente, pela estagnação da economia nacional, Bauru automaticamente tem um reflexo imediato, porque 65%, 70% do nosso orçamento se faz através dos repasses dos outros entes federados, o FPM, que é do governo federal, e repasse do ICMS, que é do governo do estado. E Bauru não tem uma política adequada, proativa na busca de novos investimentos para o nosso município, que geraria mais arrecadação aos cofres municipais. Consequentemente, ele precisa tirar de alguma coisa. Da forma mais fácil e mais cômoda, realmente é colocar a mão no bolso do contribuinte através dos tributos municipais, e um deles é o IPTU. Então nós verificamos que este aumento de IPTU, que possivelmente virá para o ano que vem, e aí quando chegar esse projeto na Câmara, é claro que nós vamos debater com afinco, e espero que os demais colegas vereadores tenham essa sensibilidade e tenham um olhar voltado aos interesses da coletividade e não da administração, que vem gastando de forma exacerbada e sem nenhum controle e preocupação em minimizar esse aumento do gasto da máquina, que possamos dar uma resposta e discutir com bastante seriedade, focado ao interesse público, sobre esse projeto que vai mexer no bolso dos trabalhadores da nossa cidade. Falando sobre a questão de aumentos que mexem com as questões de gestão, o prefeito inovou, não vou deixar de lembrar aqui para colocar, para você comentar. Ele foi até São Paulo, num grupo de prefeitos, liderado pelo Fernando Haddad, e por causa das manifestações de rua, defendeu o aumento da CID para subsidiar parte do transporte coletivo. Infelizmente, é importante dizer para o nosso telespectador que a CID é um tipo de tributo federal, que ele tem um fator de regulação da inflação, né? Então ele aumenta ou diminui o valor dos combustíveis, né? E ele quer aplicar a CID como esse instrumento para aumentar o valor do combustível, da gasolina e do álcool que você utiliza no seu carro, impulsionando você a usar o transporte coletivo. Ele quer desonerar o transporte coletivo e não permitir que nós tenhamos o prazer e o direito de utilizar os nossos carros. Como que ele vai fazer isso? Através de uma lei impeditiva? Não, ele vai mexer no seu bolso, aumentando o valor dos combustíveis, para que force o transporte, a utilização do transporte coletivo para a sociedade. Aí a gente entra num outro ponto, que o transporte coletivo ele não contempla as necessidades de mobilidade, de velocidade, de tempo que hoje nós possuímos nessa sociedade tão veloz.
Então, ele vai aumentar o valor do combustível e não tem um planejamento de mobilidade e de gestão do transporte coletivo para que atraia, né, as pessoas para o sistema do transporte coletivo. Então, enfim, são políticas, no meu entender, esdrúxulas, que não contemplam o interesse público, que não vai de encontro àquilo que realmente nós queremos e fazemos questão de discutir como política séria, que é dar jeito à incompetência do planejamento urbano, das relações da sociedade, das necessidades que uma cidade possui. Então, a gente vê que são propostas totalmente equivocadas e o prefeito, talvez, para contemplar os seus companheiros partidários, né, dessa coligação que ele está, vem e acata esse pensamento inicial totalmente esdrúxulo do prefeito de São Paulo. Ele integra a Frente Nacional de Prefeitos, inclusive é o vice-presidente, para quem não tem essa informação, porque esses encontros acontecem em geral ou em São Paulo ou em Brasília, estão distantes um pouco da gente. Isso é uma manifestação em nível nacional que está sendo levada ao governo federal. Falando ainda sobre a questão de arrecadação de tributos, ao contrário dessa medida, a Frente, porém, Nacional não fez nenhum movimento, e aqui o prefeito foi compelido por uma ação do líder do prefeito, que a gente gravou aqui com o Renato Purini, para tentar combater a medida da ANEEL em relação à questão da iluminação de manutenção das vias, que o vereador também comentou. Nisso está embutido, embora as pessoas ainda não tenham degustado, né, digerido isso de forma completa, a discussão sobre a CIP. A CIP é a contribuição de iluminação pública que todos nós pagamos em cima de um percentual da conta doméstica de energia elétrica. E nós verificamos que, antes de questionar a portaria da ANEEL, o prefeito de Bauru já estava antecipando a abertura de um processo licitatório para contratar uma empresa privada para dar continuidade ao serviço que a CPFL hoje realiza no nosso município de manutenção do sistema de iluminação pública. E nós verificamos preliminarmente que o custo iria majorar-se em 3, 4, 5 vezes. Quem queria pagar a conta? Novamente, você contribuinte, né? Os moradores da cidade de Bauru. E através da iniciativa do vereador Renato Purini, começou-se um debate mais profundo e nós até mesmo colocamos alternativas, como uma delas, a Indurb podendo fazer com um custo bem menor, até mesmo dentro de uma gestão adequada, aquilo que se paga hoje para a CPFL. Porque o custeio é somente na manutenção dos braços e da lâmpada. A lâmpada e o reator. A lâmpada e o reator, né? Então, não é um serviço tão complexo e não precisa de um suporte de equipamento de tecnologia avançada, né? E nós temos dentro da Indurb já o setor dos semáforos, ou seja, é um setor de engenharia que trabalha já com a parte elétrica. Nós temos lá engenheiros elétricos. Enfim, a Indurb poderia muito bem recepcionar esse serviço e fazê-lo sem aumentar aquilo que a população já paga por esse tributo chamado CIP. E nós temos o quê? A manutenção e o aumento, a gestão de forma adequada, com controle do município da iluminação pública. Para aproveitar o projeto para atualizar conosco, vereador, se está com você na comissão interna permanente da casa, o projeto do financiamento de cerca de 14 milhões de reais para o chamado corredor dos coletivos e o sistema de transporte coletivo, a alteração da Rodrigues Alves, ou de um trecho dela, e em que situação está esse projeto? Esse projeto foi encaminhado pelo seu prefeito municipal e tramita pelas comissões temáticas aqui da Câmara Municipal. Ele se encontra na Comissão de Obras, ao qual eu sou relator, e eu fiz vários questionamentos à Prefeitura de Bauru sobre o objeto do projeto. E até agora a Prefeitura não nos mandou resposta, já quase mais uns 45, 50 dias e ainda ela não nos mandou a resposta. Então a gente está esperando as respostas dos questionamentos que nós fizemos em cima do objeto do projeto, para que a comissão possa dar o seu parecer. Mas eu quero adiantar, de mérito, eu sou totalmente contrário
né, a mais um endividamento, a mais um financiamento que a Prefeitura pretende realizar na cidade de Bauru, aumentando o endividamento do nosso município. Principalmente um projeto que, ao meu ver, não contempla, quando nós discutimos de forma séria políticas públicas, a necessidade da mobilidade urbana, porque nem mesmo o plano municipal de mobilidade ainda está preparado. Então nós vamos discutir um corredor de ônibus que está dentro, o sistema de transporte coletivo está dentro da mobilidade urbana. Se nós não temos o projeto da mobilidade, como que nós vamos inserir isso dentro do contexto? Então, para mim, nós começamos a discutir do fim para o começo. Nós temos que primeiro discutir um plano municipal de mobilidade, para que depois nós vamos inserir as várias modalidades de transporte e de movimentação na malha urbana. Lembrando que a modelagem está sendo contratada, está em andamento nesse momento. E a modelagem está ainda. Então ela não está preparada e já quer pegar um financiamento de 14 milhões de reais para fazer o recap da Rodrigues Alves, que particularmente, e terminais rodoviários, enfim. Para mim é totalmente extemporâneo esse projeto, dentro da realidade econômica de Bauru e principalmente porque nós não temos um planejamento adequado para discutir esse ponto. Já que a gente está falando de conta, apresentar uma que foi colocado pela Secretaria de Finanças do município, que diante desses apertos financeiros todos, né, inclusive dificuldade de pagar o aporte financeiro da Funprev, de resolver essas contas futuras e as atuais, como escalas, por exemplo, nas contratações das unidades de pronto atendimento, como a Prefeitura vai conseguir economizar 15% do custeio, que dá um pouquinho mais de 30 milhões de reais para tentar ajustar as contas que já estão em andamento. Eu entendo que não haverá essa possibilidade, porque nós vemos que o modelo da atual gestão, ela não controla muito bem a torneira, né, da Prefeitura. Então, nós não vemos uma ação mais austera. Pelo contrário, nós só vemos aumento de custeio da máquina. E se você não quer aumentar o custeio, você tem que dizer não a muitas coisas, né? Principalmente a horas extras, principalmente as solicitações de aumento de valores de salário, abono, enfim, gratificações, aumento de cargos em comissão, e nós não vemos que existe uma ação nesse sentido, buscando economizar dinheiro da máquina, ou seja, dinheiro do custeio. Então, praticamente, eu não consigo enxergar, pelo comportamento e pelo modelo atual, que esses 15% conseguirá ser contemplados de economia do custeio com a máquina. E, lembrando, nós precisamos ficar atentos se existe essa propensão para não haver o sucateamento, principalmente dos serviços essenciais e das necessidades que a Prefeitura tem para realizar a sua missão, ou seja, ofertar à sociedade os serviços públicos necessários. Então, é algo bem preocupante, porque ao longo desses últimos 5 anos veio gastando de forma desnecessária, sem nenhum controle, achando que a era do ouro ia ser perene ao longo do tempo, né? E realmente nós verificamos que a situação econômica, não somente da cidade de Bauru, como também no cenário nacional, ele está totalmente diferente, e é agora que os grandes gestores se mostram. O grande gestor se mostra na escassez. Vamos ver se nós temos a competência de dar essa resposta para a sociedade. Arildo, muito obrigado pelo seu retorno aqui. Como a gente diz, é sempre uma missão de ficar atualizando os temas que interferem na vida das pessoas todos os dias. Eu que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado. Sempre nesse horário acompanhe a nossa programação, acompanhamento do plenário, os projetos de lei e os problemas e as questões da cidade.